Dando continuidade aos assuntos referentes a diagnóstico por imagem, o tema de hoje é ressonância magnética. Ressonância magnética é uma área de atuação do biomédico e, dentre os exames de imagem, é uma área que vem contratando muito biomédico em todo o Brasil. Então, a importância da gente conhecer de fato os princípios da formação de imagem, os componentes do aparelho de ressonância magnética, além de saber vantagens e desvantagens de se utilizar a ressonância magnética no diagnóstico de diferentes patologias e haver essa comparação com outros exames de imagem quando se fala em estudo do sistema nervoso central, estudo a nível de coluna, articulações. A gente vai ver que a ressonância magnética é muito boa para chegar a um diagnóstico preciso de alguma comorbidade ou patologia. A ressonância magnética, para quem está visualizando pela primeira vez, é um aparelho que não utiliza radiação ionizante. Para formar uma imagem, a gente vai detalhar isso com cuidado, mas desde já eu quero que vocês saibam que para formar a imagem na ressonância magnética é importante a interação entre o campo magnético gerado pelo aparelho, o pulso de radiofrequência também gerado pelo equipamento, com os prótons H+, né, a interação desse campo magnético, desse pulso de radiofrequência com os prótons H+, ou seja, os prótons de hidrogênio que estão presentes no indivíduo, está presente no organismo humano, nos tecidos do corpo. E isso é muito bom saber, muito importante saber, porque cada tecido tem sua quantidade de prótons H+, cada tecido tem sua distribuição diferente desses prótons de hidrogênio. E isso vai nos permitir diferenciar, por exemplo, os diferentes tecidos que compõem as partes moles. No caso de uma articulação, eu vou saber se ali é um tendão, se ali é um músculo, se ali é um ligamento. Ou seja, eu conseguirei, de fato, visualizar a imagem e um médico radiologista vai conseguir laudar com precisão se ali, naquela articulação ali, está apresentando um abscesso muscular ou está apresentando um rompimento de ligamento, uma tendinite, certo? A gente com ressonância magnética consegue confirmar esses quadros patológicos associados a articulações, certo? Então a ressonância magnética forma imagem bem detalhada, né? E hoje é muito feita a ressonância magnética do crânio, a ressonância magnética da coluna, a ressonância magnética de joelho, cotovelo, ombro, tornozelo, sem contar das angiorressonâncias, as ressonâncias para avaliação de vasos sanguíneos. Cada vez mais a ressonância magnética vai avançando, a ressonância do abdômen é uma delas, tem protocolos especiais, por exemplo, a colangiorressonância, com a ressonância para avaliação a nível de colédoco, de vesícula biliar. Então, a gente tem hoje também a parte da ressonância magnética funcional, ao qual vocês assistiram um vídeo explicando a atuação e a aplicação dessa ressonância magnética funcional. E eu quero que vocês entendam que a ressonância magnética tem essa principal vantagem de não utilizar radiação ionizante. Então, desde já, eu quero que vocês compreendam que a ressonância magnética, o equipamento, é dividido em gantry e mesa, certo? Sendo que a mesa serve para posicionar o paciente no equipamento, enquanto o gantry é dentro dele que vão ter
três principais componentes dentro do gantry. Cuidado para não atrapalhar, né? Porque a gente fala de gantry também em tomografia, só que lá na tomografia, o gantry, dentro dele tinha o quê? Tinha colimadores, detectores e uma ampola de vidro, né? Um tubo de radiação X. Já na ressonância magnética, não. Na ressonância magnética, aqui no gantry da ressonância, possui bobinas que vai ser responsável por emitir e receber o pulso de radiofrequência. Dentro da ressonância, dentro da parede de ressonância magnética, também vai possuir os chamados magnetos, certo? Magnetos esses que vão possibilitar o campo magnético, gerar o campo magnético. Magnetos de diferentes tipos existem nos aparelhos. Claro que o mais utilizado hoje são os magnetos supercondutores, onde dentro do aparelho vai ter um compartimento de hélio, certo? Que conduz de maneira bastante elevada a eletricidade, né? Tem um eletromagnetismo muito associado ao hélio, e o hélio é responsável, o gás hélio é responsável, dentro da ressonância magnética, também por resfriar o sistema. Tá bom? Então, passando, eu quero que vocês entendam que a aquisição da imagem na ressonância magnética pode ser feita em diferentes planos anatômicos. Na hora da escolha do protocolo, você já escolhe se vai ser feito um plano sagital, plano coronal, ou plano oblíquo, ou um plano transverso, que é o plano axial. Você já escolhe. Então a gente pode ver aqui um plano axial, aqui um plano sagital, aqui outro plano sagital aqui embaixo, outro também plano sagital, certo? Então a gente consegue visualizar diferentes planos anatômicos naquela sequência de protocolo que a gente utiliza para fazer o exame, claro que determinado a partir da suspeita diagnóstica do paciente, certo? Para vocês entenderem, além dessa parte da escolha de que plano utilizar, é importante também lembrar e saber de fato como acontece a formação da imagem. A formação da imagem, eu quero que vocês peguem uma caneta para anotar, isso é muito importante que anote no seu papel, no seu caderno aí, 3 etapas que possibilitam a formação da imagem. De maneira resumida, para que vocês entendam a formação de imagem dentro da ressonância magnética. Existem 3 etapas na formação. Quais são as 3 etapas, professor? Primeira etapa chama-se de alinhamento dos prótons H+, ou seja, alinhamento dos prótons de hidrogênio. Quem fornece esse alinhamento? O campo magnético emitido pelo magneto. O campo magnético sendo aplicado naquela região vai possibilitar alinhar todos os prótons de hidrogênios que estão ali naquele tecido, ok? A segunda etapa chama-se de excitação dos prótons H+. Repetindo, excitação dos prótons H+. Essa excitação dos prótons H+, está associada à emissão do pulso de radiofrequência que é feito pelas bobinas. Esse pulso de radiofrequência que vai possibilitar aqueles prótons H+, que na primeira etapa estavam alinhados, vai possibilitar que eles ganhem energia, e os prótons H+, por serem, íons, o próton de hidrogênio gira em torno dele mesmo. Esse movimento chama de spin, certo? É a carga elétrica em movimento. Os prótons de hidrogênios fazem isso. Quando faz isso, pense que quando chega um pulso de radiofrequência nesse próton de hidrogênio que está girando, vai girar com mais rapidez. Só que, questão de segundos, eles vão emitir esse excesso de energia que eles ganharam. Essa emissão de energia em excesso, que foi
ganhado pelo aquele proto-H+, vai ser emitido em forma de sinal de ressonância magnética. A própria bobina vai conseguir captar esse sinal de ressonância magnética liberado pelos prótons H+, altamente energéticos naquele momento. Esses prótons H+, que liberaram esse sinal de ressonância magnética, voltam à estabilidade. E aí, pessoal, a terceira etapa está associada a isso. A terceira etapa é a detecção da radiofrequência. A terceira etapa na formação da imagem em ressonância magnética é a detecção da radiofrequência, ou seja, a detecção desse sinal de ressonância magnética. Aí, como é que vai aparecer isso na imagem? Vão ter sinais mais intensos que vão permitir que aquela imagem fique mais clara. Vocês estão vendo aqui os ventrículos, ó, laterais, certo? Vocês estão vendo os sulcos aqui, ó, sulcos cerebrais com hipersinal. O que é hipersinal? Região clara da ressonância magnética. A gente chama de hipersinal ou hiperintensa a área. Se a região tiver mais escura, como vocês estão vendo aí na imagem, a região mais escura é uma região chamada de hipossinal ou hiporintensa, porque a intensidade do sinal é baixa, hipossinal, ok? Por isso, a partir de agora, sempre quando for olhar uma imagem de ressonância, uma película de ressonância magnética, tenha o cuidado de trabalhar com esses termos, certo? Então, eu trago para vocês aqui vantagens da ressonância magnética. Vantagens essa que a gente pode destacar a maior detalhamento na identificação de tecidos moles, na caracterização tissular, né, que é essa diferenciação tecidual, principalmente no que tange ao sistema nervoso central. É um ótimo exame a ressonância magnética do crânio para avaliar, por exemplo, doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla. É tão fato que hoje já existe uma sequência de ressonância magnética que a gente consegue avaliar o grau de desmielinização da baía de mielina ali dos neurônios localizados no sistema nervoso central. Para você entender que a gente consegue de fato confirmar várias doenças neurodegenerativas a partir de análises feitas a partir de ressonância magnética. Além disso, já falei para vocês, é possível escolher o protocolo, dentro do protocolo ali escolhido, escolher sequências onde utiliza axial, utilizar uma sequência onde possa ser reconstruída uma imagem coronal, ou a sagital e até mesmo oblíqua. Diferentes planos anatômicos podem ser escolhidos pelo profissional biomédico na hora da aquisição da imagem. Como eu falei anteriormente, mas é importante destacar as angiorressonâncias, que é a obtenção de imagens de vasos sanguíneos, muito feita, angiorressonância cerebral, por exemplo, para identificação de aneurismas intracranianos. São aneurismas intracranianos que nada mais são do que a dilatação da parede alveolar. Você sabe que o aneurisma gera complicações, certo? E pode gerar sequelas e até mesmo óbito do paciente. Pode ser avaliado com a angiorressonância cerebral, que a angiorressonância vai avaliar com detalhe aquela vascularização sanguínea daquela região. Outra vantagem é o uso de contraste paramagnético, um contraste diferente do contraste utilizado na tomografia, né, que era o contraste iodado. O contraste paramagnético aqui usado é um contraste chamado gadolínio. Contraste gadolínio que pode ser utilizado para pacientes que têm alergia, por exemplo, a marisco, fruto do mar. Aqui não tem problema, que aqui é um tipo de contraste diferente. Contraste gadolínio, por onde ele passar, vai ficar mais clara a imagem, né? Vai ter um hipersinal naquela região. Em muitos exames hoje, a última etapa, a última sequência daquele protocolo
é a administração do contraste, claro que depende da suspeita diagnóstica. Nunca esquecer disso, a suspeita diagnóstica vai influenciar a escolha do protocolo e a necessidade ou não de administrar contraste naquele paciente, tá bom? A vantagem principal que eu já trouxe para vocês, a ressonância magnética não utiliza radiação ionizante. Claro que existe, além de vantagens, existe desvantagem também. Por isso existe tanto exame de imagem, que cada um tem um benefício em relação ao outro, certo? Tem um ponto positivo maior do que o outro, né? Na ressonância magnética, a desvantagem principal é o tempo de realização do exame, relativamente demorado, e aí necessita da cooperação do paciente, tem que ficar totalmente imóvel, porque se ele se movimentar, precisa repetir toda aquela sequência que tinha começado a ser feita, porque gera artefato de movimento quando aquele paciente mexe na hora do exame. Outra desvantagem é o alto custo, né? Se comparado a uma radiografia, até mesmo a tomografia, a ressonância magnética, o exame é mais caro. E o aparelho também tem um custo maior, falando para o gestor, né? Tem um custo maior para adquirir um aparelho de ressonância magnética do que quando comparado a qualquer exame de radiografia, mamografia, ressonância tem um custo maior. E uma vantagem muito descrita na literatura e importante destacar sempre na prática clínica, né, na prática hospitalar, ao se realizar uma ressonância magnética tem que ter um cuidado, tem que ser avisado com bastante veemência para o paciente, para perguntar para ele em relação às próteses metálicas, né? Claro que tem diferentes próteses, mas precisa entender que próteses ferromagnéticas, né? Por exemplo, da região do fêmur, por exemplo. Então, a ressonância magnética não vai poder ser feita naquela região. Por quê, professor? Porque a ressonância magnética utiliza um campo magnético muito forte, pessoal. Chega a ser 300 mil vezes mais forte do que o campo magnético da Terra. Só para você entender como é forte, como é enorme esse campo magnético aplicado no aparelho. Precisa se preocupar também com marca-passo, pessoal. Pacientes com marca-passo é contraindicação absoluta. Contraindicação absoluta. Não passa nem por perto do aparelho, quanto mais fazer o exame. Ok? Não pode fazer de jeito nenhum. Alguns casos de clipes cerebrais, né? Precisa saber se tem a presença ali de clipe cerebral, né? Porque quem coloca clipe cerebral é um paciente que foi diagnosticado um aneurisma e aí fez um tratamento cirúrgico com colocação de clipe cerebral. Precisa pensar também em pacientes que têm implantes auditivas, aqueles implantes cocleares. Então são algumas desvantagens que precisam ser sempre frisadas quando se fala em ressonância magnética, tá bom? Na próxima etapa da aula iremos destacar e aprofundar um pouquinho mais os princípios básicos e relembrar os componentes do aparelho.